Camaradas, sejam bem-vindos à videoaula 6 de Introdução à Inteligência Artificial. O tema é agentes de resolução de problemas. Dependendo das características do problema, eu não conseguiria utilizar agentes reativos para resolvê-lo, porque a quantidade de regras, condição-ação necessárias para resolvê-lo seria muito grande. Então, nesse caso, eu poderia utilizar um tipo de agente baseado em objetivo, que é o agente de resolução de problemas. Um agente de resolução de problemas busca por uma sequência de ações que resolva o problema que foi apresentado a ele. Então, dentre as diferentes sequências de ações possíveis, ele vai escolher uma sequência de ações que resolve o problema. Pode ser uma sequência de ações qualquer ou pode ser a melhor sequência de ações. Isso, né, como ele escolhe essa sequência de ações que ele vai executar, depende do algoritmo de busca que ele está utilizando. Então, basicamente, um agente de resolução de problemas é apresentado a ele a formulação do problema e a formulação do objetivo, e a partir disso ele vai buscar pela sequência de ações que resolve aquele problema e vai executar posteriormente aquela sequência de ações. Para ficar mais claro essa questão da formulação do problema, formulação do objetivo e como que um agente de resolução de problemas funciona, né? O que seria essa sequência de ações que resolve o problema, eu tenho aqui esse exemplo de férias na Romênia, que é o seguinte: eu estou de férias na Romênia e estou atualmente em Arad. E eu vou pegar um voo no dia seguinte em Bucareste. Então eu quero sair de Arad e chegar em Bucareste. Então eu tenho esse grafo aqui, onde eu tenho os vértices, que são as cidades lá da Romênia, que me interessa para esse problema, e as arestas são as estradas, né? Estão representando as estradas que ligam essas cidades, né? Como que está a organização ali, como que eu consigo ir de uma cidade para outra, né? E qual que é a distância. Ok? A formulação do objetivo ela é bem tranquila, porque o meu objetivo é estar em Bucareste. A formulação do problema ela depende dos estados, que são as cidades, e as ações, que é dirigir entre as cidades. Então, eu poderia formular o meu problema a partir daquele gráfico que a gente viu anteriormente, que ele é uma abstração do ambiente que eu estou. Então, eu tenho lá os vértices que estão representando os estados, né, que são as cidades. E ao executar as ações, né, de dirigir entre as cidades, eu vou ter um custo, que é representado pelas arestas. Né? Eu tenho a medida da aresta ali. Né? Então a ação eu vou conseguir executar de uma cidade para outra se tiver uma aresta ali. E essa ação ela vai ter um custo. E para que eu possa formular esse problema, eu tenho que saber também a cidade onde que eu estou, né? A minha cidade de origem, de onde que eu vou partir. Cada vez que eu executo uma ação, eu tenho que verificar se eu já cheguei no meu objetivo, né? Então a formulação do problema vai depender do meu objetivo. E depois que eu tiver esse problema formulado, né, o meu agente ele vai ter que encontrar uma solução, que é a sequência de cidades que eu vou passar. Então, eu tenho até um exemplo aqui de solução. Ó. As minhas ações seriam, eu tô partindo de Arad, então eu vou executar a ação de ir de Arad para Síbio, e de Síbio para Fagaras, e de Fagaras para Bucareste. Cada vez que eu executo uma ação, eu teria que verificar se eu já cheguei em Bucareste. Tá? Para ficar mais claro como que é feita a formulação do problema, eu posso levar em consideração esses 4 pontos. Né? O primeiro ponto é estado inicial no qual a gente está, que aí tem um exemplo aí em Arad. O segundo ponto, eu tenho que levar em consideração as ações ou a função sucessora, né? Que ela me dá o conjunto de pares estado, ação. Aí eu tenho um exemplo aí, ó. Se eu aplicar a função sucessora ao estado em Arad, eu posso ter as seguintes ações: ir de Arad para Zerinde, que vai resultar no estado em Zerinde. E aí tem um conjunto de outras ações. Né?
Eu coloquei isso aí, ó, de Arad para Zerind, então o resultado de executar essa ação seria em Zerind. A gente tem que levar em consideração também na hora de fazer a formulação do problema o teste de objetivo, né? Porque depois de executar cada ação, eu tenho que verificar, por exemplo, se eu estou em Bucareste, né? No caso lá do exemplo de férias na Romênia, que é um caso que é explícito. Eu verifico se o estado que eu estou, o é igual a em Bucareste. E pode ser implícito. Por exemplo, se eu estivesse jogando xadrez, eu teria que verificar se o estado que está atualmente o tabuleiro é um checkmate. Tá? Não é tão direto. E também a gente tem que levar em consideração como que o caminho, né, o custo do caminho que eu vou percorrer, ele é calculado. No caso lá do problema de Bucareste, né, eu vou somar as distâncias que eu vou percorrer através das ações. Né? Poderia ser também o número de ações executadas, entre outros. Aí o custo de cada passo, né, que seria lá no caso lá o custo das arestas, né, você tem lá aquela representação ali C com entre parênteses EA, EF. Então é o custo de a partir do estado E usando a ação A para chegar ao estado EF, tá? É o custo do passo, que deve ser sempre maior ou igual a zero. Então, ó, uma solução é uma sequência de ações que levam do estado inicial para o estado objetivo. Uma solução ótima é uma solução com menor custo de caminho. Tá? No caso aí do problema lá de sair de Arad para Bucareste, seria o menor caminho que eu vou percorrer. Tá? Qual é o conjunto de cidades que eu vou passar, né, e considerando as estradas lá, que eu vou gastar menos quilômetros, vamos dizer assim. Tá? Vai ser a distância menor. Como eu havia dito para vocês anteriormente, aquele gráfico que aparece no problema de férias na Romênia é muito importante para a formulação do problema. E ele até recebe um nome especial, espaço de estados. Porque é o seguinte, os nós ou vértices, né, que lá representavam as cidades, representam os estados que eu posso assumir. Né? E as arestas, né, ou arcos, vão ser as ações, né, que vai ter um custo associado a elas. Então, o espaço de estado, né, como uma definição um pouco mais formal, seria o quê? O conjunto de todos os estados acessíveis a partir de um estado inicial. E os estados acessíveis são aqueles dados pela função sucessora. A representação mais comum que a gente vai utilizar é a representação mesmo através de grafos. O espaço de estado ele é uma abstração do ambiente no qual o meu agente está inserido. Ou seja, ele é uma representação mais simplificada porque é o seguinte, o mundo real ele é muito complexo. O estado, né, abstrato, ele representa um conjunto de estados reais. Igual lá, o meu estado lá naquele problema de férias na Romênia, em Arad, por trás está um estado no mundo real, que é você estar lá na cidade de Arad, né, em algum lugar daquela cidade. Né? A ação abstrata de você sair de Arad e ir para Zerind, né, que estava representada ali por uma aresta com custo, né, na verdade é uma combinação de ações complexas no mundo real. Porque de ir para Arad, para Zerind, eu vou ter que talvez passar por cruzamentos, passar por semáforos, passar por ponte, né? Então é uma série de ações no mundo real, está simplificado. A solução abstrata, a mesma coisa. Ela vai representar um conjunto de caminhos reais que o meu agente terá que seguir para poder resolver o problema. Então, a abstração, no caso aí, o espaço de estado, né, ele vai ser útil se cada ação abstrata é mais fácil de executar que o problema original. Tá? Então, como que eu vou buscar pela solução do problema
nesse espaço de estado. A ideia é o seguinte, eu vou percorrer esse espaço de estados através de uma árvore de busca. A ideia é o seguinte, eu vou partir de um determinado estado, certo? Eu estou em um determinado estado. Então, a partir da função sucessora, eu vou pegar e vou expandir esse estado. Ou seja, eu vou encontrar quais são os estados que eu consigo alcançar a partir do estado que eu estou. Tá? Aí, que seriam as folhas, né, que eu teria desse. Aí, dentre esses novos estados que foram gerados, eu vou escolher um, né? Que aí, através da função sucessora, eu vou expandir de novo. E assim eu vou expandindo. E aí, eu vou seguindo um caminho, né? Nessa árvore de busca e vou deixando os outros para depois. A forma com que eu escolho esses nós que vão ser expandidos, né, que eu vou criando esse caminho, né, depende da estratégia de busca que eu vou utilizar para construir essa árvore. Tá? Aqui eu tenho um exemplo de árvore de busca daquele problema lá de férias na Romênia. Então, eu estou aqui no meu estado inicial, em Arad. Aí eu vou expandir. Expandir para Síbio, Timisoara e Zerinde. São os estados que eu consigo alcançar a partir de Arad, aplicando a função sucessora. Utilizando a minha estratégia de busca, eu vou escolher qual desses nós vai ser o próximo a ser expandido. Vamos supor que a estratégia de busca que eu estou utilizando selecionou Cível para ser expandido. Então, ao aplicar a função sucessora em Síbio, eu consigo chegar em Arad, Fagaras, Oradeia ou Riminico-Vilcea. Né? Aí o meu algoritmo vai continuando dessa forma. Ele vai selecionando o próximo estado a ser expandido e vai expandindo, montando assim a árvore de busca, que a gente espera que encontre o estado Bucareste, né? Em alguma profundidade aí durante a busca. Eu tenho aqui a descrição informal de dois algoritmos de busca, mas os dois são basicamente a mesma coisa. A única diferença é que o grafo de busca ele não vai visitar o mesmo estado mais de uma vez. Isso pode acontecer na árvore de busca. Então, ó, a função árvore de busca ela vai receber a descrição do problema e vai retornar solução ou falha. Quando ele começa a executar, ele inicializa a borda, que é uma lista, com o estado inicial do problema. Aí ele tem um processo que vai repetir, um loop, que ele vai fazer o seguinte, se caso ele chegar nesse teste aí e verificar que a borda está vazia, então ele retorna falha, quer dizer que ele não conseguiu encontrar a solução. Aí ele vai escolher um nó folha para remover da borda. Essa escolha aí depende da estratégia de busca. Se o nó contém um estado objetivo, então ele retorna a solução correspondente. Caso contrário, o que ele vai fazer? Ele vai expandir o nó e adicionar os nós resultantes dessa expansão à borda. E aí ele vai repetindo esse processo. Então, no caso do grafo, né, o que ele vai fazer? É basicamente a mesma coisa. Recebe o problema, vai retornar a solução ou falha. Ele inicializa a borda usando o estado inicial do problema, inicializa o conjunto explorado como vazio. Então, ele tem uma outra lista para o explorado, né, porque já foi explorado o estado, né, os estados. Então, loop faça. O que ele vai fazer? Repetir o processo de quê? Se a borda está vazia, então ele retorna a falha. Aí ele vai escolher um nó folha e remover da borda. Se esse nó contém um estado objetivo, então ele retorna a solução correspondente. Adicionar o nó ao conjunto de explorados. Ele vai pegar esse nó que ele acabou de testar e vai colocar na lista de explorados. Aí ele vai expandir os nós, né, que você consegue acessar a partir desse nó, adicionando os nós resultantes à borda. Mas ele só vai adicionar os nós que não estiverem já na borda. Porque no algoritmo anterior de árvore de busca, isso pode acontecer. Para finalizar, eu tenho aqui alguns problemas do mundo real. Problema de roteamento, encontrar a melhor rota de um ponto a outro.
tem aplicações em redes de computadores, planejamento militar, planejamento de viagens aéreas. Problema de tour, visitar cada ponto pelo menos uma vez. Caixeiro viajante, visitar cada cidade exatamente uma vez, encontrando o menor caminho, né, o caminho mais curto. Layout de VLSI, que é você posicionar componentes e conexões em um circuito integrado. Projeto de proteínas, encontrar uma sequência de aminoácidos que serão incorporados em uma proteína tridimensional para curar alguma doença. Pesquisa na web. É fácil você pensar a web como um grafo de nós conectados pelos links, né? Então, isso é tudo que eu tinha para essa videoaula. Até a próxima!